Bom dia. Salmo 116. Nós vimos ontem, o Salmo 115, que o salmista está comparando a terra e os céus. E mais, ele está dizendo o que acontece com aqueles que vivem baseados na terra e com aqueles que vivem com a sua base, a sua fé, a sua confiança nos céus. Hoje, no Salmo 116, o salmista vai estar mostrando o que acontece com ele quando ele vive nessa terra e depois o que acontece com ele quando ele vive nos céus. O viver nos céus, ou seja, quando a mente dele, o coração dele estão nos céus junto ao Senhor. Ele vai descrever para nós essa experiência. E aí, a partir da experiência do salmista, nós poderemos então tomar a nossa decisão e escolher qual a vida que nós iremos querer ter. Baseado nas experiências do salmista, tomaremos a nossa decisão. Olha o que diz o texto. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Isso é o que aconteceu enquanto ele vivia nessa terra. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Perceba que o livra-me a alma não é só as aflições do corpo, ou seja, ele quer que a alma dele seja livre. Sabe quando às vezes a gente passa por algum tipo de problema e aquele problema parece que ele não atinge só o nosso físico, ele esgota a nossa alma. Nós ficamos realmente cansados e sobrecarregados ao final de um dia e pensamos muitas vezes até em, quem sabe, se amanhã eu nem acordasse, seria até melhor para mim. O que é isso? São problemas e dificuldades que nós enfrentamos, parece que atinge a nossa alma. Vai mais do que a simples dificuldade do dia a dia. Sentimos que aquilo verdadeiramente gasta a nossa energia por completo. É isso que ele está dizendo, é esse tipo de problema que ele está dizendo aqui. Caí em tribulação e tristeza, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Eu achava-me prostrado e ele me salvou. Perceba que o texto fala de salvação. Salvação é aquele livramento que gera em mim um resultado tão grande. E então eu percebo que eu estou diante de um Deus poderoso, que faz maravilhas, que faz o impossível. Você se lembra quantos milagres Jesus ele não realizou? A mulher do fluxo de sangue, por exemplo, ela foi atrás de um milagre, mas no momento em que ela é curada milagrosamente, Jesus se volta para ela e fala: a tua fé te salvou. A mesma coisa ele fala quando ele cura 10 leprosos, um vem para agradecer. Jesus fala a mesma coisa, a tua fé te salvou. Perceba que Jesus não falou assim, a tua fé te curou. Não, ele foi além. Ele mostrou que havia algo ali muito maior do que o simples milagre que alcança o corpo. Havia algo, a alma foi transformada. Aquela mulher do fluxo de sangue, a ousadia que ela teve em furar uma multidão, afastar gente para um lado, para o outro. Ela pensou, eu não vou desistir, eu vou até ele, eu vou alcançar, eu vou tocar. A alma dela foi sendo transformada e agora essa alma transformada, Jesus reconhece. Então ele fala, a tua fé te salvou. Aquele leproso que volta para agradecer. Pare para pensar. Ele saiu do local da enfermidade, do local do isolamento, do local da vergonha. Ele sai daquele local e agora que ele é curado, talvez a coisa que a pessoa mais queria na vida era estar com seus familiares, era simplesmente estar no meio da sociedade, no meio dos outros, sem se sentir inferior a ninguém. Ele não se importava com nada disso. Ele sabia, aquele que me curou, eu tenho que estar diante dele. E eu tenho que falar obrigado. Você percebe que é uma alma que possui um valor diferente? A própria pessoa fala o seguinte, não. O meu caráter não admite, não permite que eu não diga pelo menos um obrigado a alguém que operou um milagre tão grande em mim. E aí Jesus fala, a tua fé te salvou, como se ele estivesse dizendo, existe algo poderoso na sua alma. Embora o corpo estivesse padecendo de dificuldades, lutas e aflições,
existe algo poderoso aí dentro e Jesus reconheceu. O texto vai falando mais, o texto continua e fala o seguinte: volta, ó minha alma, ao seu sossego. Percebe que o salmista, e eu entendo que esse salmo está justamente trazendo essa relação terra e céus. O salmista, quando ele fala assim, volta minha alma ao teu sossego, ele conhece a Deus, ele sabe quem é o Senhor, mas a alma se perturbou por algum motivo, alguma coisa aconteceu na vida dele que gerou nele uma perturbação, uma aflição, uma agonia. E ele está dizendo, volta ao teu sossego. É como se ele dissesse, eu sei de algo que vai sossegar a minha alma. Eu sei de algo nos céus que vai trazer paz ao meu coração, a paz que excede todo entendimento. Ou seja, eu não vou entender o motivo dessa paz, ela está além do meu entendimento. Além do meu entendimento. Então ele está dando uma ordem, volta ao teu sossego. Davi também fala isso, ele fala, aquieta-te, ó minha alma. É uma ordem que nós damos aqui dentro para nossa alma, dizendo, fica quieta e fica tranquila. Porque eu sei o que acontece nos céus e os céus é o meu lugar. Foi de lá que eu vim e é para lá que eu vou voltar. Olha o que diz o texto, porque o Senhor tem sido generoso para contigo. O Senhor, pois ele livrou da morte a minha alma e das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Olha as três coisas que ele fez, nos livrou da alma, nos livrou da dor e nos livrou da queda. O texto continua e fala o seguinte, andai na presença do Senhor, andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Esse é o verso que resume esse salmo. Andarei na presença do Senhor. Onde o Senhor está? No céu. Ele está dizendo, andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Ou seja, os meus pés tocam essa terra. Os meus pés tocam essa terra. Mas a minha mente está lá no céu com o Senhor. E porque a minha mente está no céu com o Senhor, a minha alma está livre de todo tipo de dificuldade e problema nessa terra. Os problemas existem e os problemas irão acontecer. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas o meu coração no Senhor, lá em cima, no céu, ele descansa de todo e qualquer problema. Eu posso estar no barco, no meio da tormenta, como aconteceu com Cristo, mas mesmo nessa situação, eu vou descansar. Imagine se nós estivéssemos naquele barco, com Jesus, no meio daquela tormenta, a gente olha para Jesus dormindo. E aí nós temos duas opções a fazer. Ir lá e acordar Jesus e falar assim, Senhor, Senhor, você não se importa que nós venhamos a perecer? Ou então, a segunda coisa que nós poderíamos fazer é ir lá, chegar ao lado dele, bem quietinho, bem suave, e falar assim, Senhor, dá um espacinho, porque eu vou deitar do teu lado durante essa tormenta. Percebe? Então essa é a proposta do Salmo. Jesus, certa vez, deve se lembrar daquela história, quando Jesus ele ia limpar os pés dos discípulos, ele se prostrou para lavar os pés dos discípulos. Pedro então fala daquele jeito dele, fala, olha, não Senhor, jamais me limpará os pés. E aí Jesus falou, se eu não te limpar os pés, tu não tem parte comigo. E aí Pedro então responde, Senhor, então não somente os pés, mas me limpa por inteiro. E Jesus então mais uma vez responde, fala, tu já estás limpo. Somente os teus pés precisam. Por que somente os pés tinham que ser limpos? Porque com os pés eu toco essa terra. Os nossos pés, nós continuamos em contato com essa terra. E é isso que esse verso ele quer dizer. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Os nossos pés tocam essa terra, mas a nossa mente, o nosso coração estão em Deus. A nossa certeza está em Deus, a nossa esperança está em Deus, a nossa salvação está em Deus. E aquilo que Ele tem para nós, a eternidade, é maior do que toda e qualquer circunstância que eu possa enfrentar nessa terra. Teremos aflições, sim, é verdade, problemas e tribulações, mas tudo isso vai moldando o nosso caráter e vai nos aperfeiçoando para que nós possamos ajudar outras pessoas que vão passar pelos mesmos problemas que um dia nós passamos e vencemos. Os nossos pés nessa terra, mas o nosso coração e a nossa mente nos céus, junto ao Senhor. Andarei na presença do Senhor. O Salmo continua e fala o seguinte, eu acreditava, ainda que dissesse, estive sobre modo aflito, eu disse na minha perturbação, todo homem mentiroso, que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo, que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Cumprirei os meus votos, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva,
Quebraste as minhas cadeias. Ele está dizendo, o Senhor me libertou. O Senhor me libertou. A nossa alma nos céus é o sinal do livramento que o Senhor nos gerou. Absolutamente nada nessa terra é maior do que aquilo que nos céus já foi feito por cada um de nós. Que você possa ter uma certeza, e é aquilo que Paulo diz lá no Novo Testamento: nada, absolutamente nada, nos separa do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso que ele vai dizer que nós somos mais do que vencedores, porque nem a morte, nem a vida, nem a altura ou profundidade, absolutamente nada nos separa. Ele tem uma vida, e essa vida é eterna na presença dele. Então tudo que passamos nessa terra não há de se comparar com aquilo que está por vir. Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado, que a sua mente esteja nos céus enquanto seus pés pisam essa terra. Deus abençoe.